Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal e o Ministério Público prendem um suspeito de ter desmanchado o carro usado no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. 8 anos de atraso e uma obra inacabada em São Paulo é usada por ciclistas em vez de carros e caminhões. Numa caminhada de protesto em Israel, parentes de reféns do Hamas pressionam o governo Netanyahu por um acordo que ponha fim ao sequestro. O número de casos de dengue avança em ritmo acelerado no Brasil. E chega a um patamar que em outros anos o país só atingiu em abril ou maio. O IBGE divulga a média de renda das famílias brasileiras. E o tamanho da desigualdade entre os estados. O Jornal Nacional está começando. A multiplicação descontrolada de casos de dengue neste verão está provocando uma preocupação adicional para os profissionais de saúde que acompanham a evolução dos números. Porque em outros anos em que o Brasil teve mais de 1 milhão de doentes, esse patamar só foi atingido em abril ou maio. O desconforto da dor no corpo, nos olhos, da febre persistente só aumenta com a longa espera por atendimento. É desumano, né? Porque a gente sai de casa na esperança de um atendimento rápido e chega aqui e fica essa espera toda. De vez a gente melhorar, a gente acaba piorando ainda mais. Difícil, com muita dor, não estou conseguindo comer, tomando só água. A cada dia que passa, chega mais gente às unidades de saúde. Desde semana passada, eu fui no posto, fui diagnosticada, agora meu esposo, minha filha, e está lotado. Este ano, a dengue se espalhou mais rápido. Os números de 2024 aumentaram bem antes do esperado. Até o fim de fevereiro do ano passado, o país teve pouco mais de 200 mil casos prováveis da doença. Neste ano, o Brasil já tem quase 1 milhão. Número que só foi atingido em 2023, no mês de maio. E este ano ainda não chegamos ao pico da doença. Nós ainda não sabemos o ponto em que essa curva epidemiológica vai declinar, principalmente em função das mudanças climáticas, que modificam muito as condições ambientais que favorecem a procriação do mosquito. É uma situação que complica a vida dos pacientes que acabam enfrentando a demora por atendimento e desafia os profissionais de saúde que estão sobrecarregados. Não está fácil para os enfermeiros que estão na linha de frente e fazem a triagem dos pacientes. Nos desgasta fisicamente e emocionalmente, porque muitas vezes você se sente frustrado em não poder ofertar mais para quem mais precisa. Então, muitas vezes você precisa remanejar certas situações. A orientação para quem apresenta sintomas da doença é para que procure um médico. O doutor Gabriel chega a atender mais de 100 pessoas por dia. A gente tenta ajudar da forma que a gente pode, tenta, se for preciso, passar do horário, não cumprir o horário de almoço, que seja horário de descanso, e fazer o que a gente pode para poder vencer essa etapa aí. Minas Gerais tem mais de 1/3 dos casos prováveis de dengue do país. O governo do estado e prefeituras estão reforçando o atendimento. As unidades de saúde receberam alas exclusivas para casos suspeitos, além de espaços reservados para hidratação. A Bruna não fazia ideia de que poderia ficar tão mal. Eu estava delirando, eu só balançava a cabeça. Eu estava delirando tanto de frio, porque eu estava com a febre alta, e tanto de dor. Eu estava sendo carregada pelo meu esposo e pelos médicos na cadeira de roda, porque eu estava delirando. Hoje, o Ministério da Saúde informou em coletiva que o aumento de casos tem motivos diversos, mas as alterações climáticas e a mudança nos sorotipos circulantes da dengue são os principais fatores. E anunciou o dia D de mobilização de combate à dengue para o próximo sábado. Todos os estados e o Distrito Federal devem se mobilizar para a campanha 10 minutos por semana contra a dengue, com ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito. O dia D vai reforçar isso, o controle dos focos, toda essa questão de cuidado
que envolve todos os poderes e envolve também a responsabilidade das cidadãs e dos cidadãos, mas também sabemos que quando os casos explodem, a nossa grande preocupação como gestores tem que ser salvar vidas, e daí a questão de uma atenção integrada, do cuidado. O médico infectologista Carlos Starling reforça que esse é o caminho. A ação de combate ao Aedes aegypti deve ser coletiva e contínua. Combater o mosquito apenas no momento de pico epidêmico é pouco eficaz. Então é importante que esse combate aconteça nos 12 meses do ano. Mais calor e umidade ajudam na propagação do mosquito. Vamos ver então como fica a previsão do tempo amanhã em todo o país. Eliana, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e para você. O fenômeno climático El Niño, que aquece o planeta de uma forma geral, predomina até março. Nesse gráfico, as barras em laranja indicam o El Niño, em cinza um período neutro e em azul o início da Laninha, o inverso do El Niño e que normalmente faz as temperaturas baixarem. Mudança esperada em junho. Enquanto tiver calor, a dengue preocupa. Coincidentemente, a doença teve explosão de casos em anos de El Niño. Entre 2000 e 2023, tivemos 7 anos com mais de 1 milhão de casos, 5 sob a influência desse fenômeno. Amanhã, há previsão de sol, calor e chuva em grande parte do país. Tempo firme na fronteira com o Uruguai, de Mato Grosso do Sul à Bahia e em parte de Roraima. Em Boa Vista, Campo Grande e Goiânia, 36, 35, 34 graus. Em Salvador, 32 e em Brasília, 31. Os temporais estão previstos da Paraíba ao leste do Amapá, do sudoeste do Amazonas ao Acre e do Espírito Santo ao leste de Santa Catarina. Há risco de chuva forte em Florianópolis, Curitiba, Natal, São Luís, Belém, Macapá e Rio Branco. Tem possibilidade de chover muito também no Sudeste, inclusive no Vale do Paraíba e na Baixada Fluminense. Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte e São Paulo também estão no caminho das fortes pancadas de chuva. Até amanhã, Renata e Bonner. Até amanhã, Eliana. O IBGE divulgou hoje a média de renda das famílias brasileiras. A Gerlaine conquistou várias promoções ao longo dos 24 anos trabalhando no supermercado. Mas só no ano passado, quando assumiu o posto de subgerente, ela conseguiu comprar o primeiro carro e levar os pais para uma viagem ao Nordeste. O sonho de levar meus pais junto, de ver meus pais viajando de avião, andando de catamarã. O maior orgulho são meus pais. Proporcionar isso para eles, para mim, é excelente. Segundo o IBGE, no ano passado, a renda média por morador nos lares brasileiros foi de R$ 1.893. Em 2022, a média per capita era de R$ 1.625. O economista Fernando de Holanda Barbosa Filho explica que esses valores não levam em conta a inflação do período. Esse aumento que teve entre um ano e outro, embora seja grande, na prática ele é um pouco menor porque ele não leva em consideração a variação da inflação que acaba reduzindo os bens e serviços que as pessoas podem adquirir com essa renda adicional. O rendimento domiciliar per capita é calculado somando todos os salários, benefícios e outras fontes de renda que uma família recebe durante o mês, e depois dividindo o valor total pelo número de moradores da casa. A geração de emprego, sobretudo formal, e benefícios sociais impactaram a renda. O que explica esse rendimento mais forte é um misto do mercado de trabalho mais aquecido do que você esperava, que favorece o trabalhador a ganhar mais, e um aumento nos programas de transferência de renda. O dado divulgado pelo IBGE serve como parâmetro para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. O Distrito Federal tem a renda por morador mais alta do país, com R$ 3.357, enquanto que no Maranhão, onde a renda é mais baixa, essa média é de apenas R$ 945. Essa rede de supermercados afirma que promoveu mais de 400 pessoas graças ao bom desempenho das vendas no ano passado. E muitas vezes o aumento de salário de uma pessoa significa mudança de qualidade de vida para toda a família. A Jaqueline, que trabalhava como balconista, virou subencarregada de laticínios. A senhora gostou?
dele? Minha filha. Pega ali um docinho de mamão, bota e coloca nele. Muito bom. Não é gostoso? A diferença no valor do salário mudou a vida dela, da mãe dela e, de quebra, garantiu melhores cuidados para a Núbia, a cachorrinha da família. Se imagina, antes eu não conseguia levá-la ao veterinário. Hoje eu posso falar, eu consigo pagar minha conta de energia, eu consigo pagar minha conta de água e eu tenho ar-condicionado. Você vai deixando de sobreviver, você vai vivendo. Agora eu estou vivendo. Antes era um sobrevivente, né? Ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 se reuniram em São Paulo para debater formas de promover o crescimento econômico e combater a pobreza. Depois de 2 dias de reuniões preparatórias, os debates da trilha de finanças do G20 foram abertos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele falou por videoconferência porque está com Covid. Haddad disse que a pobreza e a desigualdade são problemas globais que precisam ser enfrentados em conjunto pelos países do G20. Seria uma ilusão pensar que países ricos podem dar as costas para o mundo e focar apenas em soluções nacionais. Em um mundo no qual trabalho e capital são cada vez mais móveis, pobreza e desigualdade precisam ser enfrentadas como desafios globais, sob pena da ampliação das crises humanitárias e imigratórias. Na presidência do grupo, pela primeira vez, o Brasil defende uma tributação global mínima para os mais ricos. Ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição em impostos. O ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, também demonstrou apoio à proposta e disse que a França está comprometida em levar adiante esse tipo de tributação. Diante dos ministros e presidentes de bancos centrais que planejam as economias mais poderosas do mundo, o recado do Brasil foi que o processo de globalização das últimas décadas abriu mercados, flexibilizou leis trabalhistas, aprofundou desigualdades entre países ricos e pobres e agravou crises econômicas. A proposta do governo brasileiro é uma globalização que leve mais em conta critérios sociais e ambientais. O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfein, também participa dos encontros. Ele disse que os bancos multilaterais apoiam soluções que já deram certo para promover as mudanças necessárias. Tem experiência de, por exemplo, os Bolsas Famílias, os programas que estão aí. Então tem muita experiência no mundo, a gente tem que aplicar as melhores experiências para tentar combater a desigualdade e a pobreza. O diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Piketty, explicou que os países do G20 definem suas próprias políticas econômicas, mas que elas vão levar em conta o que for discutido aqui. E afirmou que algumas delas podem ter efeitos já no curto prazo. Você tem uma preocupação dos bancos centrais e dos ministérios da Fazenda no mundo inteiro de coordenar política fiscal e política monetária de tal forma a continuar estimulando o crescimento, mas mantendo a estabilidade de preços. Afeta a vida das pessoas diretamente, porque é o que elas estão despendendo para consumir itens essenciais no dia a dia delas. Uma greve de aeroviários na Argentina obrigou as companhias aéreas a cancelar mais de 500 voos hoje, inclusive os de ligação com o Brasil. A paralisação é de 24 horas. A Gol e a Latam informaram que os passageiros podem remarcar a viagem ou receber reembolso. A seguir, preso suspeito de desmanchar o carro usado no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Parentes de reféns do Hamas cobram do governo israelense o fim do sequestro. A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio prenderam o dono do ferro velho que desmontou o carro usado pelos assassinos de Marielle Franco. Já faz quase 6 anos do assassinato e novas peças vão sendo encaixadas. A Polícia Federal e o GAECO, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio, prenderam Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha. Ele estava perto de casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, Edilson Barbosa dos Santos atrapalhou as investigações ao destruir o carro usado no crime num desmanche de veículos.
Orelha foi uma das pessoas citadas na delação do ex-PM Elcio de Queiroz, que dirigiu o carro na noite em que Marielle Franco e Anderson Gomes foram mortos. Na delação, Elcio de Queiroz contou que ele e Rony Lessa, acusado de ter feito os disparos, levaram Orelha até o local onde estava o carro. As placas já tinham sido cortadas por Rony Lessa e jogadas na linha do trem. Edilson Barbosa é o quarto preso no caso. Além de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, também está preso Maxwell Simões Correia, o Suel, apontado como a pessoa que monitorou os passos de Marielle e ajudou a destruir o carro. Os 3 já são réus. As 2 principais perguntas sobre o assassinato continuam sem respostas. Quem mandou matar Marielle e por quê? A Justiça Militar da União tornou réus 8 acusados do furto de metralhadoras do Exército num quartel da Grande São Paulo. 4 são militares, um coronel, um primeiro-tenente e 2 cabos acusados de terem retirado as armas do depósito no carro do diretor, que não era submetido à inspeção. Das 21 metralhadoras, 19 foram recuperadas. O presidente Lula participou hoje na Guiana do encerramento da cúpula da Comunidade dos Países do Caribe, a CARICOM. Os enviados especiais Délis Ortiz e Humberto Souza acompanharam a viagem em Georgetown. A Guiana tem fronteira com o Brasil, mas não há estradas para a ligação dos 2 países. Como convidado de honra do presidente Irfan Ali, Lula veio com 4 ministros da área de infraestrutura e prometeu investimentos em projetos que aumentem o fluxo de comércio na região. Até 2019, Guiana era um dos países mais pobres do mundo. Mas, com as descobertas de grandes reservas de petróleo e gás, passou a ser o que mais cresce. Uma situação muito diferente da que se vê nos outros países da região. A Guiana está interessada nos investimentos brasileiros, mas quer aproveitar mesmo a presença do presidente Lula para falar de questões territoriais. A anfitriã da cúpula quer acabar de vez com as investidas da Venezuela sobre a rica região de Essequibo. Amanhã, Lula e o presidente Irfan Ali têm uma reunião a portas fechadas. O Brasil já se mostrou disposto a fazer o papel de mediador. E hoje, no discurso, Lula disse que a região tem o desafio de manter a própria autonomia em meio a rivalidades geopolíticas. O presidente Lula também prometeu investir no Banco de Desenvolvimento do Caribe. Disse que o Brasil, como atual presidente do G20, defende um compromisso mundial de combate à desigualdade e voltou a criticar investimentos em armamentos, as guerras na Ucrânia e em Gaza e a classificar de genocídio a guerra de Israel contra o Hamas. Guerras provocam destruição, sofrimento e mortes, sobretudo de civis e inocentes. O Brasil seguirá lutando pela paz mundial. Uma guerra na distante Ucrânia afeta todo o planeta, porque encarece os preços dos alimentos e dos fertilizantes. Um genocídio na faixa de Gaza afeta toda a humanidade, porque questiona o nosso próprio senso de humanidade e confirma uma vez mais a opção preferencial pelos gastos militares em vez de investimento no combate à fome na Palestina, na África, na América do Sul ou no Caribe. Parentes de reféns levados por terroristas do Hamas começaram uma caminhada que deve durar 4 dias para pressionar o governo israelense a entrar num acordo que liberte as vítimas. A marcha começou no sul de Israel, perto da faixa de Gaza, onde aconteceu o Festival Nova, um dos principais alvos dos ataques do dia 7 de outubro, quando 1.200 pessoas foram assassinadas e mais de 240 foram sequestradas. As famílias dos reféns vão caminhar até Jerusalém. O gabinete de guerra é responsável por garantir que no atual acordo todos os reféns sejam incluídos, diz Ronen, pai de Omer, de 22 anos,
um dos 134 reféns que ainda estão em Gaza. Na faixa de Gaza, um alerta das Nações Unidas. Mais de 500 mil palestinos estão a um passo da fome no território. Segundo a ONU, o restante da população está precisando de comida desesperadamente. Esta família só encontra cactos para comer no norte de Gaza. Não sobrou mais nada para comer, diz Marwan. Antes tinha cenoura, mas acabou. Não tem mais nada nos mercados. Então, apelamos para a última opção, os cactos. Comemos mesmo com os espinhos, até as crianças. Um carregamento de ajuda humanitária que chegava por avião levou multidões a correr para o mar na segunda-feira. Alguns foram de bote buscar o que caiu na água. No centro da faixa de Gaza, os ataques continuam. Em Deir al-Balá, médicos procuravam sobreviventes com lanternas depois que um bombardeio aéreo israelense atingiu uma casa. Já são ao menos 29.954 palestinos mortos em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. Amanhã, dois grupos palestinos rivais, o Fatah, que governa a Cisjordânia, e o Hamas, vão se reunir em Moscou para discutir a formação de um futuro governo palestino e a reconstrução de Gaza. O encontro será dias depois de o primeiro-ministro palestino renunciar, abrindo caminho para uma reforma na autoridade palestina. O presidente da Ucrânia buscou hoje mais apoio dos países vizinhos na guerra contra a Rússia. Enquanto Moscou aumenta suas vantagens no fronte, Kiev tenta aumentar a sua capacidade de defesa. A reunião de líderes na Albânia ocorre num momento em que os Estados Unidos diminuíram muito a ajuda à Ucrânia, seja econômica ou militar. O presidente ucraniano propõe produzir armas com os vizinhos. Volodymyr Zelensky disse que todos devem se preparar para os próximos passos do presidente russo. Uma das preocupações que ocuparam os jornais hoje foi o pedido de proteção a Vladimir Putin pelas autoridades da autoproclamada República da Transnistria, uma região separatista da Moldávia. Segundo os separatistas, por causa da pressão econômica exercida pelo governo da Moldávia. A Transnistria é uma estreita faixa na fronteira entre a Ucrânia e a Moldávia. A presidente da Moldávia, Maia Sandu, disse que o governo dela está empenhado numa solução pacífica e agradeceu à Ucrânia por ajudar a manter o país seguro. No Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez um discurso mais de guerra do que de paz. Devemos estar preparados e tudo isso começa com a necessidade urgente de reconstruir, reabastecer e modernizar as forças armadas dos Estados-membros. Ela sugeriu usar o lucro dos bens russos congelados na Europa para financiar a compra de suprimentos militares para a Ucrânia. Também no parlamento, a viúva de Alexei Navalny falou que Vladimir Putin é capaz de tudo. Yulia Navalnaya acusou as autoridades russas de terem assassinado o marido dela e sublinhou que nenhuma das atuais sanções aplicadas pela União Europeia impediu realmente a ofensiva da Rússia na Ucrânia. Vocês não podem achar que ele é um homem de princípios e que segue a ética e as regras. Vocês não estão lidando com um político, mas com um monstro sanguinário, disse a viúva de Navalny. O opositor de Putin será enterrado na sexta-feira em Moscou. Aliados de Navalny acusam o Kremlin de tentar interferir para abafar a cerimônia, depois que vários locais se recusaram a sediar o funeral.
A seguir, a 6ª redução da taxa máxima de juros de empréstimos consignados. Uma obra inacabada. O Conselho Nacional da Previdência Social reduziu pela 6ª vez a taxa máxima de juros de empréstimos consignados dos aposentados e pensionistas. No caso do consignado com desconto na folha de pagamento, o teto é de 1,72% ao mês. Nas modalidades cartão de crédito e cartão consignado de benefícios, 2,55% ao mês. Uma obra que deveria ter melhorado o trânsito está completando 8 anos de atraso em São Paulo. Rodovia moderna, com pista dupla e várias faixas que deveriam receber 65 mil veículos por dia. Mas hoje só servem para passeios de moradores a pé e de bicicleta. É palco também de manobras arriscadas. Essa obra aqui só serve para isso. Só para o povo fazer caminhada e para os motoqueiros empinar. Quem procura conferir até onde vai a viagem encontra pontes, viadutos e asfalto que terminam no matagal. Canteiros de obras viraram moradia de pombos e paisagem para uma tarde de pescaria. É muito dinheiro jogado fora. Com 44 quilômetros de extensão, as obras do Rodoanel Norte começaram em 2013 e deveriam ter ficado prontas em 2016, há 8 anos. Uma obra que atravessa 3 gestões do governo estadual. A previsão era investir 5,6 bilhões de reais, mas a conta já chegou a 10 bilhões. Esse é o trecho que falta para a conclusão do Rodoanel, um complexo viário que contorna a cidade de São Paulo e interliga algumas das principais rodovias do país, criando alternativas às já supercongestionadas marginais da capital paulista. As obras estão paralisadas há mais de 5 anos. O que não parou nesse período foi a ação da natureza, que aos poucos vai deteriorando tudo o que já estava construído. Até mesmo etapas complexas da construção vão ganhando um aspecto de abandono, como aquele túnel que vai sendo encoberto pelo mato. Um outro trecho do túnel chegou a ceder e vai ter que ser refeito. Entre as justificativas para tanto atraso estão desafios no traçado da rodovia, demora no licenciamento ambiental por passar por áreas de preservação e problemas na execução. Um estudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas encontrou 1.300 falhas no projeto e na construção, como erosões, infiltrações e colunas desalinhadas. A promessa do governo do estado agora é investir mais 3,4 bilhões para refazer o que foi danificado, corrigir falhas e terminar o que falta. Um novo contrato foi assinado no ano passado. O governo do estado informou que a concessionária precisa reiniciar as obras até setembro deste ano e que o Rodoanel Norte só deve ser concluído em 2026. O professor do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER, Sandro Cabral, diz que atrasos de grandes obras, além de causarem desperdício de dinheiro, atrapalham o desenvolvimento econômico do país e revelam um problema crônico do poder público, a dificuldade de planejar. Via de regra, obras paradas são reflexos de projetos ruins. Então, ao longo do tempo, a gente foi perdendo no setor público essa capacidade de fazer bons projetos. E com projetos ruins, a tendência é que os projetos, ao serem executados, eles sejam executados de uma forma ruim também. Nosso problema não é a falta de lei, nosso problema é ter melhor capacitação em gestão. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou 12 normas para as eleições municipais de outubro. A principal delas é sobre o uso da inteligência artificial nas campanhas dos candidatos. Um mundo de possibilidades na tela do computador. Uma inteligência artificial a serviço da inteligência humana, mas que acaba sendo nociva nas mãos de criminosos. É contra esse tipo de mau uso que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução inédita. Já nas eleições deste ano para prefeito e vereadores, os candidatos terão que destacar na propaganda eleitoral que aquele conteúdo, um desenho ou uma sequência de imagens de campanha, foi produzido ou manipulado por inteligência artificial. Os candidatos não poderão usar aplicativos para simular conversas deles com quem quer que seja, pessoas reais ou inventadas. Está vedado o uso de deepfake, que é recorrer à inteligência artificial para trocar o rosto, alterar a voz, sincronizar movimentos labiais em vídeos de pessoas vivas ou falecidas, criando conteúdos falsos. Será tratado como crime, por exemplo, pegar a imagem de um político famoso ou de um artista,
para endossar, elogiar ou até mesmo prejudicar a campanha de alguém, fingindo dizer algo que não disse. Os candidatos e partidos que se sentirem lesados deverão denunciar a fraude digital à Justiça. Quem não seguir as regras poderá ter cassado o registro da candidatura ou o mandato, se o envolvido for eleito. O tribunal decidiu ainda que Big Techs poderão responder civil e administrativamente caso não retirem do ar conteúdos como discursos de ódio, informações falsas ou antidemocráticas. Hoje, na abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, a relatora das resoluções do TSE, afirmou que a inteligência artificial já é uma realidade e o TSE não pode desconhecer esse fato. Nós queremos que se diga ao eleitor, agora se exige, porque é norma, se diga ao eleitor o rótulo que esta é uma imagem montada, esta é uma trucagem, essa não é verdadeira. E com isso o eleitor sabe de antemão, ou o usuário deste serviço sabe de antemão que ele está lidando com algo que não é verdadeiro. O ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE, destacou a importância de responsabilizar as redes sociais e os provedores pelo conteúdo que exibem. Se eles não retirarem conteúdos no período eleitoral, se eles não retirarem conteúdos antidemocráticos, conteúdos racistas, conteúdos fascistas, conteúdos que gerem ou instiguem um discurso de ódio, eles passam a ser responsáveis solidariamente, civil e criminalmente, para que nós possamos finalmente, por hora no campo eleitoral, acabar com essa terra sem lei que existe nas redes sociais. O professor de Políticas Públicas da USP, Pablo Hortelado, elogia as novas regras e lembra que a inteligência artificial, quando bem aplicada, pode colaborar com a democracia, levando equilíbrio às campanhas eleitorais. A regulamentação que a Justiça Eleitoral brasileira fez, hoje, ela autoriza o uso de inteligência artificial para propaganda eleitoral, desde que o eleitor seja informado que aquela imagem, aquele som, aquele vídeo foi realizado com o uso de inteligência artificial. E essa é uma medida completamente adequada, porque ela é uma ferramenta boa, ela vai baratear as campanhas, ela vai ampliar aí a possibilidade de gerar material para os publicitários, né? E vai democratizar a produção de propaganda, permitindo que campanhas mais pobres façam materiais de mais qualidade que antes estavam restritos apenas às campanhas mais ricas. O TSE também adotou medidas para que os juízes de cada zona eleitoral exerçam o poder de polícia para garantir a remoção do conteúdo ilegal. Além das regras para o uso da inteligência artificial, o TSE aprovou outras 11 resoluções para as eleições municipais de outubro. Entre elas, a que mantém a proibição do porte de armas nas sessões eleitorais 48 horas antes e 24 horas depois das eleições. Nos Estados Unidos, o voto de protesto no Michigan marcou as prévias de ontem para a eleição presidencial. Democratas muçulmanos e de origem árabe comemoraram. Deu certo a estratégia de usar a prévia do partido em Michigan para protestar contra o apoio do presidente Joe Biden a Israel no conflito em Gaza. Gary explica que eles queriam enviar uma mensagem: não ficaremos parados enquanto horrores acontecem do outro lado do mundo. Mais de 900 mil eleitores democratas participaram das primárias no estado nesta terça-feira. E a apuração confirmou o que se esperava. 81% escolheram Joe Biden para candidato à reeleição pelo partido, mas 13% entregaram a cédula sem marcar o nome de um candidato específico. Foram mais de 100 mil votos assim, o dobro do previsto pela campanha de Biden. Laila diz que foi uma atitude humanitária. Foi o nosso voto para salvar o maior número possível de vidas, afirmou ela. Joe Biden agradeceu a participação dos democratas na prévia do partido. A campanha dele disse que o presidente compartilha do objetivo de buscar o fim da violência em Gaza, que está trabalhando por uma paz justa e duradoura. E prometeu que até novembro, Biden vai ganhar os votos de quem não marcou o nome dele na cédula.
Os resultados das últimas eleições presidenciais mostram que os muçulmanos e americanos de origem árabe no estado podem fazer muita diferença nas urnas. Eles são cerca de 300 mil eleitores em Michigan. Para se ter uma ideia, em 2016, Donald Trump venceu Hillary Clinton no estado por apenas 10.700 votos. E em 2020, Biden derrotou Trump com uma vantagem de 155 mil votos. Como o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, eleitores democratas que protestaram na prévia do partido agora ameaçam não votar em Biden nas eleições de novembro. Aliados tentam evitar que o protesto contamine a campanha de reeleição do presidente, que ainda enfrenta insatisfações com sua política econômica e de imigração. Os republicanos também votaram em Michigan para escolher o candidato à presidência. Donald Trump teve 69% e Nikki Haley 27%. Mesmo ficando atrás de Trump em todas as prévias até agora, Haley disse que vai continuar na disputa em outros estados e que é a melhor opção dos republicanos para vencer Joe Biden nas eleições em novembro. A Suprema Corte americana vai julgar se o ex-presidente Donald Trump tem ou não imunidade presidencial em relação às acusações de ter tentado inverter o resultado da eleição que ele perdeu em 2020. No começo do mês, a Justiça Federal em Washington tinha decidido que Trump não tem imunidade e a defesa do ex-presidente recorreu. A audiência está marcada para o dia 22 de abril e a decisão deve sair até junho. A seguir, o que esperar dos nossos atletas paralímpicos em Paris? O desempenho dos nossos atletas nas últimas edições das Paralimpíadas fez do Brasil uma potência dessa competição mundial. E isso ajuda a explicar as expectativas positivas do Comitê Paralímpico Brasileiro para os Jogos de Paris, que começam daqui a exatamente 6 meses. Petrúcio Ferreira já perdeu as contas de quantas vezes ouviu a mesma pergunta. Muitas pessoas perguntam, né? Pô, mas você só falta uma mão, tem umas 2 pernas boas, então consegue correr normal, né? Eu só olho para a pessoa e respondo assim, então tenta amarrar uma mão e correr em linha reta. Aí você vai saber a dificuldade que o Petrúcio enfrenta. Sem a mão e parte do braço esquerdo, o equilíbrio corporal fica comprometido. Algo contornado, com muito treino. Ele usa a força do abdômen e das costas para não perder o rumo na corrida. E virou, assim, um atleta dominante. 2 Paralimpíadas, 2 ouros olímpicos nos 100 metros na categoria T47, para atletas com deficiência nos membros superiores. Na carreira, até aqui, foram 12 recordes mundiais em provas de velocidade. Não por acaso, ele é recebido por onde passa como estrela internacional. É muito legal, né, o reconhecimento, principalmente quando a gente chega em grandes competições, muitos outros atletas do mundo inteiro me reconhecendo, tentando trocar uma ideia, perguntando às vezes como é a minha forma de treino, como é o trabalho feito, né, para chegar a obter esses bons resultados. Por conta de atletas como o Petrúcio, o Brasil trilhou uma caminhada de resultados consistentes nas Paralimpíadas. Nas últimas 4 edições, o país terminou entre os 10 melhores no quadro de medalhas. E o cenário para Paris é bastante promissor. O Comitê Paralímpico Brasileiro já revelou que a meta para este ano é conquistar de 70 a 90 medalhas e ficar entre as 8 melhores delegações. Uma pessoa que enxerga bem tem essa visão na hora de cair na água. Agora imagine nadar sem noções exatas de espaço, das raias ou dos limites da piscina. A Carol Santiago consegue, e muito bem. Com uma técnica apurada, por anos de treinamento, ela não perde a direção e é capaz de nadar várias provas em alta velocidade. No Mundial de Natação do ano passado, Carol pendurou 8 medalhas no peito, sendo 5 de ouro na categoria S12 para atletas com deficiência visual. Aos 39 anos, ela cuida bem da cabeça, para o corpo conseguir render. Quando eu estou preparada psicologicamente, eu chego com um a mais lá e eu consigo colocar tudo o que eu treinei em prática. Se a gente fizer tudo certo, né, no caminho que a gente já aprendeu, a gente tem tudo para dar os melhores resultados em Paris. Faltam 6 meses para o Brasil defender o status de potência paralímpica na França.
E a construção disso vem no dia a dia. Por trás de tantas medalhas, tem trabalho.